E vamos ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. É um prazer em receber aqui o especialista em neurocirurgia e cirurgia da coluna, Dr. Alfredo. Muito boa noite, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Vamos falar sobre o assunto hoje, suma importância para quem está em casa, até algumas perguntas já chegaram que é a questão do AVC, né? Então, primeiramente, vamos explicar para quem está em casa o que seria o AVC. O AVC, ele é um infarto do cérebro, né? Que a gente foi padronizado, chamar de AVC, e é uma sigla que significa acidente vascular cerebral, né? E algumas pessoas popularmente chamam de derrame, ou seria um derrame, um ataque cerebral. E... Que é a mesma coisa, é isso? Isso. Mas é o termo que a gente usa no meio médico, a gente chama de AVC. De AVC, né? Nós estamos ao vivo, se você tiver alguma pergunta, você pode participar conosco, 2534-1234. Pois não, Maria? Doutora, a gente sempre ouve falar, né, que a urgência, né, em correr, né, se você percebe que está tendo um AVC, como saber exatamente como a pessoa está tendo o AVC e falar um pouquinho dessa urgência atrás do tratamento? Isso, bem colocado, né? O AVC, antigamente, não tinha tratamento, né? Não tinha o que se fazer, era meio nihilista que a gente fala, não tinha o que ser feito. Só que a evolução da medicina, ele virou uma emergência, número 1, hoje, para quem cuida desses pacientes, né? Por quê? Porque o remédio ele tem que ser feito muito rápido, né? E a cada minuto, o cérebro está morrendo, né? Então a gente tem que agir muito rápido. Você me perguntou como perceber? Isso, exato. Dá algum sinal antes? Ela tem um tipo de... Tem. A pessoa vai ter um AVC? São vários sinais. A pessoa pode ficar sem mexer um braço, pode ficar fraca de um lado do corpo, ela pode ficar com dificuldade de falar, ela pode ficar confusa, ela pode ficar com dificuldade de enxergar, de sentir um lado, né? Ou ela pode até ficar desacordada, né? Entrar em coma, né? Um outro sinal importante também é a dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça muito forte. Geralmente isso lembra o AVC hemorrágico, né? O que sangrou, né? Não o que está faltando sangue, que é o isquêmico. Agora, doutora, quando você chega a um ponto de paralisar o braço ou sentir muito dor de cabeça, o AVC já está em andamento. Você já está tendo AVC, é isso? Exato. Quando isso acontece, você tem um AVC, né? E você tem uma oclusão de um vaso, né? Uma artéria, ela se fechou e o sangue não vai mais para lá. E dá falta de sangue. E aí você tem uma área que sofreu o infarto. Só que você tem uma área ao redor que é o que a gente quer salvar, que a gente chama de área de penumbra. Ela não morreu ainda, mas ela vai morrer se a gente não intervir. Quando o senhor fala em morrer, quer dizer, faltou o sangue, ela já está comprometida, é isso? Faltou o sangue e ela não... Uma parte, tem um limite, isso, o nosso neurônio, o nosso cérebro tem uma tolerância, né, de tempo e de quantidade de oxigênio, de sangue que falta. Então, o que a gente quer salvar, na verdade, não é a área infartada, é a área da penumbra, é a área que ainda não morreu, que está em sofrimento. Correto. E após, bom, nós estamos ao vivo, tem perguntas chegando também. Após o problema do AVC, sentiu, a pessoa reconheceu, doutor? Quer dizer, eu tenho um parente em casa, ou de repente um familiar, um colega do trabalho, né? Eu percebo que tem alguma coisa estranha. Eu que eu convivo com essa pessoa, eu consigo identificar que se trata de AVC? Tem alguma coisa específica que eu posso fazer? Falar, você está tendo AVC, vamos correr para o hospital. Consigo reconhecer isso? Consegue. Você pede para a pessoa levantar os braços, né? Você pede para ela te dar um abraço. Se um braço cair, já tem grande chance de ser um AVC. Você pede para ela sorrir. Se o rosto estiver torto, você pode também ter um paciente que está tendo um AVC. E você pede para ela falar ou cantar uma música, que é o que a gente tenta divulgar para os leigos. Se a fala estiver enrolada, também a chance de ela ter um AVC é muito grande. Se um desses sinais estiver presente, você tem que chamar o socorro, que na nossa região é um 192. 192. A gente tem aqui no quadro, que é bacana, que é o SAMU, né? Que é sorria, abrace, música e urgente, que é correr com a pessoa aí
para o hospital, né? Então é legal a gente divulgar bastante, né, doutor? Que é uma maneira de você reconhecer que a pessoa está tendo um AVC. Isso aqui é uma campanha nacional, né? Isso eles colocaram essa campanha por causa do SAMU, que o SAMU já pegou, tem uma agilidade, né? E as pessoas sabem o que é o SAMU. Então sorria, abrace e a música de falar. Então sorria, se o rosto estiver torto, abraçar para você ver se um braço está fraco. E literalmente, doutor, se eu estou aqui, eu vou abraçar a pessoa, quer dizer, eu que estou sofrendo, estou tendo o AVC, quer dizer, eu tenho esse comando, mas meu braço não vai. O braço cai mesmo. Cai, você não mexe. E a música, ou não fala nada, ou tá todo enrolado. E a urgência, né, a gente precisa de chamar 192, que o SAMU da nossa cidade está bem treinado, capacitado para isso, né? Para agir rapidamente. Doutor, quando a questão da urgência, há casos que a pessoa consegue se recuperar 100% após sofrer um AVC? Tem pergunta? Vamos lá. Pois não, Maria, vai lá. Tem pergunta chegando. Exatamente sobre isso, doutora Ângela. Ela digitou aqui, ela colocou não sei se é o pai, né, mas não saiu aqui, mas enfim, está na UTI por conta de um AVC na cabeça, né? Gostaria de saber qual sequela pode ficar. A Ângela, eu deduzo que seja o pai, mas não sei, enfim. Pois não. Então, o cerebelo, ele é muito responsável pelo movimento, né? E é um movimento coordenado. Né? Então, eu faço um movimento, um gesto, né? Faço esse movimento. Sim. Então, se ele teve um AVC do lado direito, no cerebelo do lado direito, esse movimento não vai ser assim, harmônico, que nem eu estou fazendo aqui. Ele vai ser um movimento atáxico, que a gente chama. Não vai ser harmônico. Perfeito. É a sequela que seu pai pode ficar. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, recebendo o doutor Alfredo, que é especialista em neurocirurgia e cirurgia da coluna da Unimed Piracicaba. Estamos falando hoje sobre o AVC. Você quer participar conosco? Você pode mandar o WhatsApp para o 99141-1048. Ou, se você preferir, você pode ligar 2534-1234. Pois não, Maria, diga. Existe alguma relação, doutor, entre idade e sexo, né? Se tem alguma incidência maior ao AVC? Sim. O AVC ele pode ocorrer em qualquer fase da nossa vida, né? Desde intraútero até o mais idoso. É lógico que a causa do AVC muda, né? No intraútero é uma causa e o que nós estamos falando aqui, o objetivo da entrevista, é mais comum, mais frequente na população mais idosa, né? E ela é mais comum também nos homens, né? E pessoas com outros fatores de risco também. Agora, fatores de risco a gente pode destacar, por exemplo, o fumo, a bebida, são fatores que podem agravar o risco? Isso. A gente divide, para facilitar, fatores que a gente consegue modificar e fatores que a gente não consegue. Aham. O que a gente não consegue, idade, né? O sexo, né? História familiar, se você tem um parente que teve AVC, você tem um risco maior que a população, quem nunca teve casos na família. Sim. Prematuridade, então crianças prematuras a gente sabe que tem um risco maior. Né? E os que a gente consegue mudar são esses, né? O colesterol alto, o tabagismo, o cigarro, o alcoolismo, né? Pressão alta é muito importante, é um fator muito importante controlar a pressão. O diabetes, né? São fatores de risco que a gente consegue modificar. O sedentarismo, obesidade. Perfeito. Doutor, e tem a ver também com a região? Por exemplo, pessoas que moram em lugares que são mais frios ou lugares mais quentes, tem a ver também com o AVC? A época do frio agora que a gente está passando? A gente observa assim que no frio a gente costuma observar uma maior incidência dos hemorrágicos, dos que sangram. E tem países, por exemplo, como na Finlândia, que tem uma incidência grande de aneurisma cerebral, né? A gente não sabe por que lá tem essa maior incidência, mas a gente consegue perceber assim que tem a ver. Os Estados Unidos têm muito trabalho sobre isso. Há uma incidência maior nos negros e nos hispânicos, né? Puxa. Provavelmente também relacionado ao estilo de vida deles, de alimentação. De alimentação. Quer dizer, a alimentação é, sem sombra de dúvida, algo que tem que se levar em conta. Com certeza. Né?
tratando do AVC. Tem pergunta chegando, então, pela internet. Pois não, Maria? Diga. Sim, doutor. Uma pergunta interessante. Queria até saber se confere, né, essa informação. Leonardo está perguntando quais são as castanhas que nos ajudam contra o AVC. Puxa, olha só. A castanha pode realmente ajudar, doutor? Já completando, então, evitando a questão de alimentos gordurosos, você vai estar contribuindo para uma vida mais sadia, claro que vai contribuir. Mas a castanha, ela ajuda a prevenir? A castanha, ela está dentro da dieta, daquela DASH, da dieta mediterrânea, que tem castanhas, baixa ingestão de carne vermelha, que são os países europeus, né, ali Portugal, Espanha, Sim. Itália, Grécia. Uma quantidade maior de azeite. Frutos do mar, azeite. Frutos do mar, salada e castanhas. Que maravilha. Mas não há trabalho assim que fala sobre um tipo específico de castanha. Então são nozes e castanhas que... Eu falei antes de eu entrar aqui, até brinquei, né, que o pessoal de Minas Gerais assistindo gente, você viu, né? E aí o pessoal, ele mandou, tá uma turma lá, uma família grande de Minas que está assistindo a gente, mandou na segunda-feira, tinha uma leitoa na segunda-feira. Eu falei, meu Deus do céu. Foi na segunda-feira. Aí na terça teve outro prato específico de Minas. Hoje mandaram também os frangos ali. Tá aqui a imagem, né? Quer dizer, são alimentos deliciosos, né? Típicos aqui da gastronomia brasileira, bem diferente da gastronomia mediterrânea. Mas, por se tratar de Minas, olha só que beleza, né? Dá até água na boca, ó, que beleza. Mas se tratar de Minas, a gente sabe também que a vida é diferente, né? A vida no campo é diferente, você acorda cedo, você caminha mais. Eu acho que é por isso também que você tem bem menos a questão de doenças, né? O sedentarismo, para nós, que moramos aqui no Centro-Oeste, principalmente, né? São Paulo, onde tudo é computador, as reuniões agora estão, por conta do trânsito, a gente está deixando de lado ir até a reunião e fazendo reuniões em casa, trabalhando em casa, né? Trabalho em casa. A gente não está gravando isso, doutor? Sim, com certeza. O sedentarismo é uma epidemia, uma praga, né, que tem que ser combatida. Ela é um problema de saúde pública mesmo. Hoje eu recebi uma notícia científica, metade dos adultos já estão hipertensos. Né? Então, isso é estilo de vida. Gente. Né? E você sabe que, por conta de trabalhar na TV, eu pesquiso muito imagens, né, e reportagens antigas, né, para conhecimento mesmo, para só conhecimento. As imagens de TVs das grandes emissoras dos anos 80, que faziam assim praças, as pessoas eram magras. O senhor já eram magras. Hoje você vai fazer, você repara que as pessoas estão obesas. Quer dizer, aonde que está o ponto que a gente perdeu? A facilidade que a gente tem em comer mais, né, essas comidas rápidas. Porque antigamente eu me lembro, né, eu comia pizza, eu não sei se é dessa época, né, mas na minha época eu comia pizza uma vez por semana. Hoje, se bobear, eu estou almoçando uma vez por semana, o restante eu estou comendo lanche e pizza. Quer dizer, há um hábito aí que a gente tem que corrigir urgentemente, né? Com certeza. Esse tipo, a alimentação, a falta de exercício, a quantidade de sal na comida, de gorduras saturadas. Olha que beleza, ó. Olha que beleza, né? Quer dizer, a gente tem que aprender a reeducar o nosso paladar, né? Essa imagem aí que a equipe da Unimed separou pra gente, retrata bem isso, né? Um prato bem colorido aí, com muitas variedades, né? de frutas e verduras, e a gente tem que se habituar a isso, né, doutor? Quer dizer, temos que aprender a nos alimentar melhor. Ó, a gente vai para o intervalo, rapidinho, eu sei que tem mais participação aí, vamos fazer um breve intervalo e na sequência a gente volta aqui com o doutor Alfredo, que ele é especialista em neurocirurgia e também cirurgia da coluna. Vamos continuar conversando sobre AVC. Você vai poder participar conosco, tanto pelo telefone como pelo nosso WhatsApp. Então o intervalo é rapidinho, não sai daí, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva, pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. Programa
com o programa Piracicaba Agora. Coloca para nós o telefone da Unimed, aproveitando, né? Tem pessoas que ligaram e pediram o contato da Unimed. Então você pode ligar no horário comercial para a Unimed, tirando todas as informações, também inclusive sobre a questão do plano de saúde da Unimed Piracicaba. Olha o telefone, 3417-1800, 3417-1800. Lembrando que aos sábados é das 8 ao meio-dia, correto? Das 8 ao meio-dia? Todo sábado, então, das 8 ao meio-dia, e horário comercial durante a semana. Você tira suas dúvidas e fica sabendo também sobre o plano da Unimed Piracicaba, que é a maior cooperativa do Brasil, viu, gente? E é muito bom, Unimed Piracicaba sente-se destacado. O Youssef, um abraço para o Youssef, visionário à frente da Unimed, tem se destacado no ranking nacional. Parabéns, o orgulho da nossa cidade, sem sombra de dúvida, a gente tem que exaltar as coisas boas, né? E uma empresa como a Unimed, né? Tem que destacar. Parabéns ao Youssef, visionário, hein? Visionário. Voltamos com o doutor aqui, especialista em neurocirurgia. Doutor, uma coisa à parte, antes da Maria fazer a pergunta, eu recebi há um tempo atrás sobre o primeiro transplante de cabeça. Isso é uma curiosidade, tem a ver com a pauta, mas eu queria comentar com o senhor. Será que isso vai ser possível? Já está programado para se fazer o primeiro transplante de cabeça. Que loucura de pensar numa coisa dessa, né? Loucura, é um italiano que vai ser feito na Rússia, né? Exatamente. No nosso WhatsApp do... Todo mundo comentando isso, né? Vamos ver, né? Eu acho que não vai dar certo. Acho que isso seria... Eu acho que é impossível. Ele tem uma doença... Uma doença degenerativa, correto, incurável, correto. E ele... Se propôs a fazer essa... Mas que coisa, né? Bom, a medicina, o desenvolver da medicina é a cada segundo, né, doutor? Se descobre novas coisas, enfim, a tecnologia está ajudando muito, né, a medicina, mas é algo realmente que me chamou a atenção, bastante. Tem uma participação, é isso, mano? Uma dúvida? Tem pois sim, o Alex, doutor, ele quer saber, ele diz que quando está deitado, ele tem uma dor forte no peito, no coração, ele precisa até se sentar para poder retomar e passar essa dor. Qual seria a indicação para o Alex, doutor? Então, Alex, a dor no peito a gente classifica em uma dor típica e uma dor atípica, né? A gente precisa saber, a gente já sabe que é o sexo, né? Que é masculino, isso é importante. Isso. A idade, os fatores de riscos, que são muito parecidos com o AVC, né? Se o paciente fuma, se ele é hipertenso, diabetes, toma algum remédio, né? A gente precisa saber isso. A gente quer saber, que a gente quer afastar se o paciente está tendo um infarto ou se é alguma outra doença. Perfeito. Né? Se ela tem relação com atividade física ou não. Né? Então a dor dele tá um pouco diferente do que seria uma dor do infarto. Okay. Né? Mas não é normal ter dor no peito. Né? Não é para ele ter dor. Às vezes a dor no peito é um problema da costela, que se junta aqui com o seu ossinho externo e está inflamado. Né? Às vezes é só isso. Às vezes a dor é quando o paciente só respira. Ele tomou uma pancada no futebol, por exemplo, perfeito, e machucou a costela. Né? Mas eu sugiro que ele procure um cardiologista para ver, porque não é normal ter uma dor. Isso, né, tem que investigar, tem que fazer a anamnese, né, que é o que a gente fala, de conversar, o exame físico e ver para que lado que vai. Em cima da medicina preventiva, a gente sabe que a Unimed está desenvolvendo bastante, né, a questão da medicina preventiva, através desde mudança de hábito até realmente tratamentos aí de mudança totalmente de vida. Né? Em cima do AVC, dá para a gente prevenir diretamente, doutor, no sentido assim, olha, por exemplo, você tem uma tendência em cima de algumas informações, como a família já teve, enfim, a criança nasceu prematuro. Hoje tem, especificamente, uma prevenção, numa medicina preventiva para se evitar o AVC? Tem. Se a gente controlar a pressão do paciente, se a gente controlar o colesterol, tem uma tabelinha do colesterol, né, do ruim e do bom, que a gente acompanha, e a gente tenta atingir aquele alvo, né, a gente vai dando remédio para o colesterol, correto, e às vezes você tem que aumentar a dose, trocar o remédio. Quando o paciente tem alguns tipos de arritmia no coração, algum problema de válvula, né, de trombo no coração, você tem que dar um remédio que afina mais o sangue, né? Então tem sim, você controlar o diabetes, né? E isso você consegue prevenir o AVC. Na verdade, a gente quer que o paciente não tenha o AVC. Não tem AVC, né? Quer dizer, isso é um trabalho feito por uma equipe multidisciplinar, né? Que para a característica já tem aí o nutricionista, já tem, né, enfim, outros setores na medicina para trabalhar em conjunto para dar um resultado para que se evite, né? Isso, a gente precisa do cardio,
né? A gente precisa da nutricionista, a gente precisa do educador físico para trabalhar em conjunto para que o paciente não tenha essas doenças. Né? Essas doenças. Perfeito. Diga, Maria, tem participação? Tem. Vai lá, diga lá. O Léo, doutor, está acompanhando a gente de Rio das Pedras e ele pergunta se a NF pode causar o AVC, né? Eu até perguntei o que significa, ele disse que é neurofibromatose. Ele tem esse problema, doutor. Não, a neurofibromatose é uma doença genética, né? Tem o tipo 1 e o tipo 2, e aí, dependendo do tipo que ele tem, ele vai ter um tipo de tumor, né? Um neurofibroma, um chivanoma, né? É uma doença rara, né? Mas ela é uma doença genética e quando a pessoa tem filho, a chance do filho ter a doença é muito alta, né? Mas não. Ok. Doutor, a questão da reabilitação de um paciente que teve o AVC, como é que é o tratamento? A reabilitação é 100% ou fica alguma sequela? Como é que funciona isso daí? Dependendo do grau do AVC, você não consegue reabilitar, né? Mas você não recupera a área que foi danificada. Se o AVC for muito extenso, né? Eu não falei, mas assim, o AVC... Ele já foi a primeira, mas atualmente a segunda causa de morte no país. Puxa vida. E na faixa etária dos idosos é a primeira responsável por morbidade, que é sequela, né? Nos jovens são os traumas, né? Os traumas. Mas no idoso é o AVC. É possível se recuperar sim, né? Passando na fase aguda, que a gente chama de neuroplasticidade, que é onde entra a fono e a físio e a TO, né? Terapia ocupacional. Mas... Que é concomitante com o tratamento do neuro com a fisioterapia junto. A gente tem uma equipe que trabalha em conjunto. Perfeito. Mas muitas vezes você não consegue recuperar, o paciente não fica normal. Não. Difícil a recuperação, né? Isso. Perfeito. Ó, tem pergunta, Maria? É isso aí? Não, né? Então, olha, tem uma aqui que eu quero fazer, inclusive, até respeito a mim também. Geneticamente, né, eu tenho as veias bem saltadas, né? E eu percebo que uma que eu tenho na lateral, ela bombeia que eu consigo sentir o coração aqui, apenas encostando. Uma é muito forte, assim. Não está ligado com o esforço físico. Às vezes, no dia a dia, eu já sinto ela alta aqui. Isso também é normal? Faz parte da minha genética ou é algo a ser investigado, doutor? Não, isso é normal. Normal, Essa é né? a artéria temporal que você tem ali. Tem pessoas que têm elas mais saliente ou não. Ok. Às vezes, se o senhor tiver hipertenso, pode ser que ela fique mais saliente. Saliente, né? Exato. Exatamente. Pois não, Maria, diga. O Leonardo quer saber, doutor, se problemas respiratórios pode dar AVC. Sim. Olha só. Sim. Sim. A apneia do sono é um deles. Puxa é um fator vida, de risco. apneia. Né? E o paciente que fumou muito e teve um problema no pulmão, né? Ele também tem uma tendência. Mas a apneia do sono tem um fator de risco para AVC. Apneia é algo tão delicado, né? Que tem que ser tratado, né? Isso é algo novo na medicina, doutor. A questão de se investigar a questão do sono, a apneia. Como você mencionou, as pessoas estão ficando obesas, né? Um fator de risco para apneia é a obesidade. O primeiro tratamento é mudança de estilo de vida, emagrecer, o que é muito difícil, né? Mas também entre o otorrino, laringologista, né? Que ele pode, às vezes, corrigir alguma alteração do nariz, lá da campainha, lá da úvula, e o paciente melhora. Ele trata a rinite e o paciente melhora para respirar, perdendo peso. Mas também existe um aparelhinho que manda o ar sob pressão e aí o paciente não tem apneia. Perfeito. Chama-se PAP. Legal, perfeito. Aneurisma, né? Só para a gente dar o entendimento para quem está em casa, o que seria o aneurisma, então, a gente pontuar. O aneurisma ele está do lado do AVC hemorrágico, né? Você tem o isquêmico, que a gente estava falando agora, e tem o hemorrágico. Dentro do hemorrágico você pode ter, uma das causas é o aneurisma cerebral, né? E ele não é tão frequente na população, né, como o AVC isquêmico, mas para você ter uma ideia... Aqui dá para entender bem, né? Pode aproximar, Fábio, por gentileza, essa aí mesmo, né? O doutor vai explicar para nós. Esse aqui é o isquêmico, né? Esse é o isquêmico. Aqui está esquematizado a artéria, né? Sim. Onde passa o sangue. E aí você tem uma obstrução. Pode ser uma placa de gordura, né? Do ateroma, pode ser um coágulo que se desprendeu do coração. E pode acontecer em qualquer alimentação, enfim, qualquer veia do cérebro, qualquer lugar do cérebro pode acontecer esse tipo Qualquer artéria do cérebro pode ocorrer. E o que vai entupir é a gordura. Pode ser a gordura, ou pode, às vezes forma um coágulo no coração quando tem arritmia, ou coração grande, e sobe e entope
cérebro. Olha só, puxa vida. E aqui... Aqui que seria o derrame, né? Aham. Ele é menos frequente que o isquêmico, basicamente o isquêmico são 80% e o hemorrágico 20%. Aham. E aí quando ele rompe, o sangue sai do vaso e forma um coágulo no cérebro. No local que vai pressionar o cérebro, né? Isso. E o aneurisma, ele é uma dilatação do vaso. É como se fosse uma bexiguinha na ela artéria. não chega a estourar, mas ela dilata. Ela estoura. Ela estoura, no momento que ela rompe. Aí, porque ela é uma bexiga e o vaso a parede dela não é normal. Aham. É mais frágil, então ela rompe com facilidade. No caso, foi descoberto que, olha, ela está inchada, está fora de medida. O tratamento, como é que ele faz? É através de uma cirurgia, doutor, uma retirada? Como é que é feito isso? O aneurisma a gente tem duas formas de tratar. Ou você faz uma cirurgia, e aí você identifica o aneurisma e põe um clipe nele, e ele não enche mais de sangue, aí ele não tem um risco de romper. Ou você vai por dentro do vaso, Aham. como um cateterismo, chega até o aneurisma e enche esse aneurisma com molinhas. E aí ele não enche mais de sangue e também não tem mais risco de romper. Perfeito. E essas cirurgias são realizadas no hospital da Unimed? A cirurgia é realizada no Hospital Unimed. Perfeito. O tratamento endovascular será realizado em breve, porque a hemodinâmica vai ser inaugurada esse mês ou no próximo mês. Bacana. Em breve teremos mais esse serviço aqui no Hospital da Unimed. Perfeito. Doutor, quero agradecer a sua participação, uma aula para nós aqui. A gente precisa mudar o hábito, né? Que fica toda essa explicação que a gente tem o hábito para a gente se prevenir. Eu acho que é a tendência dessa medicina e a proposta da Unimed, sem sombra de dúvida, a gente prevenir, não ficar doente e ter uma saúde mais adequada para a nossa sociedade, né? Com doutor? certeza. Show de Obrigado, bola. viu? Muito obrigado, viu, doutor? Valeu. Agora não dá para negar uma pururuca de vez em quando, né? Não. De vez em quando. Uma mineira dessa, uma delícia, né? Não dá precisa pra comer negar. todo dia, Não né? precisa ser todo dia, né? Uma vez ou outra dá para fazer uma caminhada depois. Vou pro intervalo, então. Você acompanhou o quadro da Unimed, Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.